O jogo entre o Botafogo e São Paulo no Newton Santos contou com um lance de pênalti, né, anulado de forma absurda e inacreditável. Eu não queria estar aqui falando isso com vocês, né, eu não gosto muito de falar de arbitragem, né, parece que toda vez que a gente fala de arbitragem, né, as pessoas falam que a gente está tentando passar pano ou justificar um mau desempenho do nosso time, né, mas aqui não tem ninguém aqui para passar pano, né, para o Botafogo. O Botafogo realmente poderia ter jogado um pouco melhor, a gente já fez algumas críticas aqui em outros vídeos, né? E infelizmente a gente ficou com um empate no Newton Santos contra o São Paulo. São Paulo desfalcado e poderíamos ter saído ali com a vitória. Tivemos até alguns lampejos de jogadas e algumas chances que pararam na mão do Rafael. Mas um absurdo aconteceu, né? Que foi a intervenção do VAR, né, para anular um pênalti do Alan Franco sobre o Cuiabano. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom, se você ainda não é um dos nossos inscritos, eu peço que se inscreva para que a gente possa cada dia mais crescer, a gente possa também trocar aquela ideia aqui, né? E se você puder, curta esse vídeo aqui, compartilhe com os irmãos de camisa e vamos cada dia mais trocar uma ideia sobre Botafogo, tá certo? Você pode deixar seu comentário aqui e a gente vai, com o tempo, respondendo, trazendo aqui algumas ideias que vocês estão colocando aqui pra gente, certo? Então, muito obrigado para vocês que estão aqui conosco, né? Já agradeço desde já. Embora falar dessa absurda intervenção do VAR, né, contra o Botafogo aí, no jogo Botafogo-São Paulo, Newton Santos, que aconteceu no meio de semana, né? O Botafogo saiu um empate 2-2. Bom, o árbitro da partida, ele deu o pênalti, né, naquela jogada. Vocês estão já sabendo, aquela jogada em cima do Cuiabano. O Cuiabano tem uma carga em cima e embaixo, e ele é projetado ali ao chão, e o árbitro sinaliza, estava a 2 metros do lance, sinaliza que aquilo foi pênalti. E aí, de uma forma inusitada, o VAR chama para fazer uma revisão. E aí, nessa revisão, o juiz que estava ali, vamos dizer assim, comandando o VAR, né, sugere que não havia acontecido o toque, interferindo diretamente, então, nesse lance, tá? E aí ele chama, né, para ele fazer uma revisão no VAR, depois que ele vai olhar, né, já sugerido aí pelo VAR, a ideia de que não haveria tido o toque no pé do Cuiabano, né, nem em cima, e aí o VAR então decide voltar atrás. A questão que foi mais um erro, né, o erro do VAR sobre o Botafogo. A questão é que, além dessa questão, há uma outra, que a gente também tivemos alguns episódios em outras partidas, e esses episódios não tiveram intervenção do VAR, tá certo? E a gente vem acompanhando, né, dia a dia o Botafogo, acompanhando futebol, acompanhando também alguns comentaristas, né, falando sobre o futebol e sobre lances polêmicos como esse, e muitos ali vinham afirmando que, olha, era uma nova orientação da CBF, né, a CBF não está querendo mais interferir direto na decisão do árbitro, para justificar muitas vezes as decisões equivocadas, né, da arbitragem, né, em alguns jogos. Né? Para vocês terem uma ideia, até o Simon, que é um comentarista de arbitragem atualmente no seu perfil, né, que foi árbitro e muitas das vezes não foi muito favorável ao Botafogo, e muitas das vezes o comentário dele também não é favorável ao Botafogo, ele concorda que houve pênalti e que a ação do VAR foi equivocada. Então isso é um complicador, né? Ao meu ver, pode atrapalhar o campeonato, tirar a lisura do campeonato, né? Levanta suspeita de interferência, né? Da arbitragem nos resultados, né? E a gente sabe que hoje tudo, vamos dizer assim, tem alguns interesses, tudo ali envolve interesses por trás que a gente acaba não sabendo quais são, né? Somente com investigação para poder saber se realmente essa interferência foi um erro ou se foi algo que possa ter sido direcionado. Mas a gente acredita que a CBF, né? Felizmente a gente sabe que a CBF não é um órgão muito confiável, mas a gente acredita que a CBF vai ver isso, né? Tanto é que o Edinaldo, que é o presidente da CBF, que todos os clubes e federações votaram a favor, afastou aí a comissão de arbitragem do jogo, mas eu acho que essa decisão da CBF é uma decisão muito fraca, porque o resultado já foi, né? O prejuízo já veio,
e agora a gente só vai ter o afastamento dos juízes para a CBF dizer que está atenta a esses erros, né? A gente pede que, a gente pede não, a gente acredita que a cobrança e a fiscalização em cima da arbitragem, também de tudo que acontece, né, com orientações mais claras, possam vir melhorar esse nível de arbitragem, né? A gente fala em profissionalização, eu acredito que a profissionalização é um caminho, mas não é tudo também, tá? Pode acontecer erros, acredito que orientações mais claras, né? Se é para ter a decisão de campo, é para manter a decisão de campo, mantém a decisão de campo, só em casos absurdos, né? Ou se não, por exemplo, vamos interferir em todo lance de pênalti, né? Vamos revisar em todo lance de pênalti. Mas a decisão tem que ser do árbitro, né? E essa sugestão de que não houve o toque, acho que tem que chamar e falar, ó, vem aqui, a gente está em dúvida, né? Mas a decisão é sua, agora ficar sugerindo, olha, não houve o toque, a gente aqui não viu o toque, deixa o juiz agir, né? Primeiro que não era para interferir, então se interferiu, deixa o juiz, chama o juiz, ó, acho que a gente tem dúvida aqui, né? Na cabine a gente tem dúvida, então você vai decidir, olha aqui o replay e aí você toma a decisão. Então eu acho que é por aí, né? Acho que a gente tem que melhorar, isso não é só para ajudar o Botafogo, né? Mas todos os times do futebol hoje da Série A correm o risco de serem prejudicados como o Botafogo foi e como já foram, né? Teve o caso aí do lance da marcação de pênalti a favor do Palmeiras contra o Sport, também que foi um absurdo. Então, assim, lá não teve interferência, tá certo? Eu não queria falar isso com vocês, agradeço aí quem tá aqui, até a próxima.